eu acho que essa parada de ter pequenas respostas do mercado foi o que foi me permitindo dar pequenos passos, né? Porque numa talagada só, eu acho que ninguém tem coragem. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Vida de Ilustra, um podcast onde eu entrevisto alunos e alunas do Ilustra SA que passaram a ganhar mais clientes, ter trabalhos constantes com ilustração. Hoje estamos com um convidado muito bacana, o famoso Drawingzilla. Tudo bom, cara? Tudo bem, pessoal? Drawingzilla ou Fernando, como vocês preferirem. O Fernando é uma identidade que pouco a pouco vem se apresentando, porque antes o Drawingzilla era a minha identidade no mundo da Ilustra. Eu vou contar um pouco para vocês sobre como está sendo essa transformação também. Que legal, que legal. É legal ser o pseudônimo nessa marca que a gente usa. Esses dias eu descobri o nome do Zansky, cara. Não vou contar para ninguém. Ele ganhou um prêmio lá no Ilustra SA e eu descobri o nome dele depois de mais de 10 anos, mas eu não vou contar para ninguém, vou manter o segredo. Vai morrer Tá comigo. certo, tá certo. Tem um mistério aí que eu acho que é legal também dentro desse nosso mercado, né? Que tem a ver com a arte, etc. Acho legal. Com certeza, com certeza. Cara, então conta um pouquinho. Quem é o Fernando? De onde surgiu o Drawingzilla? Um pouquinho da tua trajetória para o pessoal te conhecer. Legal. Bom, meu nome é Fernando, eu tenho 30 anos e eu trabalho desde os 17 com publicidade. Então, eu acho que isso Começou é um cedo. ponto. Comecei cedo. Eu acho que esse é um ponto legal de marcar, porque muitas vezes o que vai nos fazer mais feliz está na nossa frente e a gente não vê, né? Eu acho que isso é uma coisa que você fala muito no Ilustra SA, né, Vitor? Que às vezes a gente está lá no meio de um monte de reunião, no meio de um monte de correria, no meio da 20 pautas, atendendo 20 clientes, e a gente fala, poxa, de repente eu poderia... E a gente nem imagina que existe um mercado que é enorme, que é cheio de oportunidade, que é cheio de coisas incríveis que a gente pode chegar. Então, eu comecei muito cedo, que nem eu estava falando. Eu sou do Sul, eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Morou sempre em Porto Alegre? Morei em Porto Alegre. Eu hoje moro em São Paulo, Uhum. mas eu morei em Porto Alegre desde que eu nasci até os 22 anos, por aí. 22, Você é 23 anos. gaúcho de verdade, então, né? Porque Gaúcho de verdade. quando eu morei em São verdade. Paulo, cara, eu morei 3 meses, né? Em São Paulo em 2005, 2006 ali. Cara, todo mundo. São Paulo para baixo era gaúcho. Paraná, Santa Catarina, tudo gaúcho. Exatamente, exatamente. Isso é um pequeno problema que existe em São Paulo, mas tem várias outras coisas boas também. Com certeza. E uma delas é a gente estar perto do mercado, né? Isso é uma coisa que é uma vantagem muito grande que eu vejo de estar aqui. Eu acho que para quem está começando é mais importante ainda, né? Para a gente se apresentar. Você falou em algumas das lives, eu acho, do Ilustra SA, que você, quando vinha a São Paulo, batia na porta da agência que tinha do outro lado do hotel e entrava e conversava com as pessoas. Então, eu acho que, de alguma maneira, isso ajuda bastante, mas não é, de forma alguma, algo que vai te impedir de crescer dentro do mercado de ilustração. Acho que é um acelerador. Um a mais pode ali, chamar né? desse jeito. Exato. Mas, voltando para a minha história, eu comecei no planejamento de agência. Para quem não sabe, planejamento é aquela galera que vai fazer a parte de pesquisa, de conceitualização, vai fazer toda uma parte de preparação antes de fato, a criação começar a trabalhar em cima. Então, a gente vai entender o mercado, vai entender quais são as pessoas que consomem, quais são os gostos, os hábitos, etc. E, a partir disso, a criação vai criar em cima. Pouco a pouco, eu fui chegando perto da criação, na parte de conceitualização, né, de campanha. Então, eu fui de um planejamento mais, como é que eu posso dizer, de pesquisa para um planejamento mais conceitual. Eu acho que isso me ajudou muito a chegar onde eu chego hoje, porque quando a gente faz acho que é muito importante a gente diferenciar quem desenha de quem ilustra, porque a ilustra de fato tem um conceito, né, por trás. E fiquei aí no mercado, fiquei 8 anos trabalhando com publicidade. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu fiz a minha mudança para trabalhar dentro de cliente. Aí eu fui trabalhar dentro de startup. Que legal. Passei por 2 startups grandes aqui em São Paulo. Quais foram elas? Onde você passou? Eu trabalhei no Zap, que nem era mais startup, o Zap Imóveis, que hoje foi comprado pela OLX, então participei muito do processo de fusão, etc. E eu coordenava a in-house agency lá. Então, todas as peças possíveis e imagináveis, desde o
banner do cafezinho, que tinha lá para a galera tomar, até a peça que ia para o Jornal das 9, Jornal Nacional na Globo, tudo passava por mim, isso era muito legal, porque trazia um olhar criativo. Que legal. E toda a parte Só de... dar uma pausa, desculpa, Pode falar. Fernando, para quem não conhece o in-house agency, é assim, Tá os bom, clientes, geralmente eles contratam uma agência de publicidade, uma empresa separada. perfeito. E o in-house agency é quando o cliente cria sua própria agência dentro dele, né? Então ele não contrata, ele monta uma estrutura própria, né? Então, por isso Exatamente. que passava tudo pela tua mão ali, né? Você estava... Exatamente. Então, ó, para quem está escutando aqui, mais gente para prospectar, mais um cargo É, para olhar, né? é, Coordenador de comunicação, etc. Também contrata Ilustra. Eu contratava que bastante. legal, que legal. E aí fiquei mais ou menos uns 2 anos no Zap, aí teve a fusão, compra pela LX, etc. E eu fui trabalhar na Contabilizei, que é uma empresa que é muito legal, assim, porque ela desmistifica a contabilidade e enfim, tem uma série de outras coisas. Também não vou ficar fazendo publicidade para ninguém aqui, mas para quem é freelancer, eu acho que é legal dar uma olhada no que eles fazem. Que E legal. aí, quando eu comecei na Contabilizei, foi bem na época do início da pandemia, assim. E aquela coisa, né? A gente ficar sozinho em casa. Eu sempre gostei de desenhar muito. Eu tinha um iPad com um Apple Pencil em casa que eu ficava rabiscando, fazendo bobagem. E eu gostava muito do trabalho de uma artista brasileira que se chama Ana Strumpf, Uhum. não sei se você conhece, Victor, que é assim uma artista que é estourada no mundo inteiro. Ela Sim. faz assim trabalhos para marcas gigantescas e ela sempre trabalhou muito com a parte de me fugiu a palavra agora, de intervenção em cima de fotos de artistas, capas e etc. Mas mais numa pegada offline, né? Ela fazia muito com aquela caneta Ah, Posca e legal. Tá etc. fazendo literalmente numa foto mesmo, assim, ó, capas e tudo. Exatamente, ela comprava a revista, fazia e vendia. Tipo a Assim. gente Depois fazia eu quando fui... era criança, né? Fazia o bigode, só que só fazia o bigodinho e o Exato, chifrinho. exato, que a gente fazia na sala de espera de médico, Isso. né? E aí no final, no Pintava o final do dente. mês o médico já estava com tudo desenhado. E aí eu comecei a me inspirar. Tem uma outra artista que é, se não me engano, inglesa, que chama Andrea Robesco, que é uma ilustradora que também trabalha bastante em cima de capa. Eu falei, vou me aventurar aqui. E eu, assim, tendo já algum conhecimento da parte de comunicação, da parte de redes sociais, etc., eu falei, se eu quero de alguma maneira ser notado dentro de uma comunidade, que na época era o Instagram, ainda é, né? Eu acho que a gente cresce para o Behance, para o LinkedIn, etc., mas o Instagram é muito visual. Eu vou tentar fazer uma estratégia de member get member. Member get member é aquela coisa de o fulano que conhece o fulano, que vai indicando, etc. Só que eu quero fazer com a galera que já é conhecida e que de alguma maneira está dentro desse mercado. E aí eu comecei a ilustrar capas com o meu traço, com a minha identidade, muito assim, muito de coisas que eu já vivi, muitas coisas que eu gosto, do meu universo de referência, de brincadeira, e comecei a marcar as pessoas. E aí eu marcava, obviamente, não só a pessoa que estava na capa, a artista, cantor ou ator, mas eu marcava o time de pessoas que Legal. estavam participando daquela produção. Você fazia uma Então isso é uma pesquisa outra disso, dica então, e... bem legal. Normalmente, assim, eu que trabalho em cima de capa, muitas vezes, sei lá, 50% do meu trabalho ele tem a ver com isso. Você vai entrar dentro da, sei lá, a L foi lá e fez uma capa. Você vai entrar dentro do Instagram deles, é só apertar em cima da foto que tem todo o time lá. Então, quando você faz uma ilustração, vai aparecer que você está lá nos créditos como ilustrador. Então, é Uhum. muito fácil a gente acessar essas pessoas. Legal. E aí a gente começa a fazer essa pesquisa e fazer as capas e postar e pandemia, aquela coisa, eu estava entediado, comecei a fazer e o negócio começou a andar até que uns 3, 4 meses depois eu comecei a receber pedido de orçamento. Que legal. Então eu Das próprias recebi revistas pedido mesmo. das próprias revistas. Então eu fiz meu primeiro editorial fazem exatamente 2 anos e 2 meses, mais ou menos. E foi para a capa da revista Ela, do jornal O Globo. Legal. Era uma capa de primavera, e era a capa e o editorial que pediram para fazer umas flores e tal. Eu estava numa época bem de flores, assim, eu acho que todos os ilustradores têm isso, né? Algumas Sim. épocas são as musas, né? As flores, os personagens, carros, etc. Eu estava numa época de flores, agora eu estou numa época de pessoas, então tudo que eu faço são pessoas. E aí foi muito legal, eu falei, pô, tem alguma coisa por aqui.
2 meses depois, a Farfetch me procurou, e eu estou com eles até hoje, Que bacana. fazendo trabalho com eles para social media. Então a gente tem um pacote lá que eu entrego uma série de conteúdos ilustrados para eles. E aí, a partir daí, eu comecei a te conhecer o seu trabalho, conhecer o Ilustra S.A. e comecei a me aprofundar no mercado e aprimorar o meu traço, obviamente, né? Porque a gente entende que a gente precisa ter traço que é característico só nosso, porque senão a gente vira generalista. E a coisa começou a andar e estamos aí. Hoje eu vivo 100% de ilustração. No final do ano passado eu desliguei o resto que eu tinha lá com a empresa e o meu CNPJ é o meu negócio e minha vida agora. Que Então, legal, cara. uma trajetória que foi meio sem querer e depois que eu descobri que o sem querer podia ser sério, que eu levo muito a sério a partir desse momento. Que demais. Eu acho legal que você desenvolveu um estilo, uma técnica que você pode fazer um trabalho real e um fictício, que eles não se diferenciam no portfólio, né? Então é muito Perfeito. fácil entre aspas, né? Claro, né? Hoje sim, né? Mas para você produzir isso, uma produção de portfólio muito rápida, né? Com certeza, isso é muito legal. Mas existem alguns percalços aí no meio do caminho, assim, aquela coisa de, tá bom, isso vai me restringir para um mercado que é muito específico, né? Que é o mercado editorial normalmente o mercado de revistas, né? Então, e a gente sabe que o mercado de revistas no Brasil está passando por uma crise e o mercado de revistas lá fora ele é pequeno e vai ter os seus diretores de arte que vão estar acostumados a trabalhar com seus fornecedores. Então, para a gente fazer essa entrada, para a gente conseguir se apresentar até aparecer oportunidade, tem lá suas dificuldades. Eu passei por isso, acho que eu já passei aí a primeira barreira de algumas que existem. Mas, de fato, se eu não sair dessa história de capa e desenvolver outros trabalhos que não estão acontecendo em cima de fotos, que acontecem dentro de cenários, que acontecem dentro de... até às vezes vai ter uma foto, mas vai ser um produto que eu vou ilustrar um personagem que vai estar saindo de dentro do tênis, entendeu? Mas não vai ser especificamente aquilo que eu posto no meu Instagram. Então é importante eu me diversificar para eu conseguir ter uma diversificação de clientes, porque senão eu vou ficar muito focado na moda, no Instagram e etc. E isso não permite que o meu negócio cresça, né? Legal, cara. E você, então, você veio da publicidade, cara, e você lá, desde lá do começo, você queria desenhar ou você não... Eu sempre gostei de desenhar, cara. E Eu você sempre tinha fui um apoio da cara família? muito... A família apoiava? Apoio da família é um assunto delicado, assim. Acho que muita gente passa por isso, né? Porque eu entrei na faculdade querendo ser diretor de arte. E na época, minha mãe era viva ainda, ela falou, então... Aquela coisa de totalmente privilégio, né? E eu reconheço esse privilégio. Tem um amigo que tem uma agência, vou te apresentar, faz uma entrevista lá, e eu acabei caindo dentro do planejamento, sentado a 2 cadeiras do dono da agência. Então, a nossa família, muitas vezes, não declaradamente, vai tentar nos forçar a ir em determinados caminhos. E, óbvio, trabalhando com planejamento, muitas vezes eu estava em reuniões extremamente estratégicas do cliente, que eu não ia estar sendo diretor de arte, eu ia estar lá layoutando, ia estar lá fazendo o conceito que alguém criou vir para a vida. Então, assim, sempre foi uma coisa que eu tive muita vontade. Uma época eu fazia muito lettering, gostava muito da parte de lettering que eu incorporo hoje no meu trabalho, para alguns determinados clientes. Então eu sempre flertei muito, mas eu sempre tive um preconceito, eu mesmo, preconceito que me foi imposto pela minha família, pelos meus amigos, etc., de que não dá para ganhar dinheiro com isso. Poxa, mas dá para ganhar dinheiro com isso? Como que é isso? Como que funciona? Então, é um processo, assim, até eu conseguir entender, não, é isso que eu quero, vou investir nisso. Isso tem uma curva de crescimento, não é que eu vou largar isso daqui agora e eu, no dia seguinte, vou tá faturando o suficiente para pagar minhas contas. Então, eu preciso fazer com um tempo de antecedência, sobrepor o trabalho CLT com o freelancer. Então, tudo foi muito bem planejado. Assim. Eu acho que isso é uma dica muito importante. Você fala muito no Ilustra S.A. Eu acho que a gente fala o tempo inteiro no Instagram sobre isso, que dá para viver de Ilustra, mas pelo amor de Deus, não largue tudo que você tem de uma hora para outra e estruture isso como um negócio, né? Sim, eu no meu caso, eu fui meio que forçado pela situações da vida, né? No meu caso era assim, eu já tinha dado errado. Né? Então, por isso que eu já estava lá no fundo, né? Digo assim, financeiramente e tal, né? Então, eu saí dali, isso ajudou. Então, mas com certeza, assim, se você já tem um certo ganho e não pode prejudicar certa parte,
planeje com É muito antecedência, difícil. estude, veja, para depois você dar esse salto aí, né? É Se muito prepare, né? difícil. E assim, eu, contando da minha experiência particular, eu só fiz esse movimento no momento em que eu tinha. Tem gente que fala 3 meses, gente que fala 6 meses. Como eu tinha muito medo de não dar certo, eu fiz esse movimento quando eu tinha um ano Um ano para de frente. reserva, legal. Então, de reserva, porque assim, eu tinha muito medo de não dar certo. E a gente sabe que o mercado é assim, né? A gente prospecta, a gente está ativo, os clientes vêm, mas tem mês que a gente fecha 3 projetos pequenos para clientes pequenos e vai entrar o suficiente para pagar ali as contas do dia a dia. Tem projetos, e tem outros meses que vai entrar projeto que vai pagar 5 meses, entendeu? Então, dá esse medo de a gente sai de uma vida onde todo dia 10 a gente recebe o nosso salário. Algumas empresas pagam dia 10 e pagam dia 15, sei lá, e Sim. vale alimentação e plano de saúde, etc. É uma chave muito grande que vira, assim. Então acho que é super normal ter o medo, né? Então, o teu medo era exatamente por causa dessa estabilidade, digamos, que tinha ali no CLT antes, que era o... Mas Totalmente. ao mesmo Que eu tempo acho você que é o confiou no medo teu de todo trabalho, né? brasileiro, né? Comissiono. Não digo, Comissiono você meu trabalho. confiava no teu trabalho, né? Ao mesmo tempo. Confiava no meu trabalho, mas eu acho que isso só veio depois de que eu comecei a ter alguns pequenos avais do mercado que de alguma maneira me fizeram acreditar, ó, dá para tirar, dá para cavar mais esse buraco, né? Então, Entendi. o primeiro cliente internacional, os primeiros e-mails que começaram a chegar sem eu prospectar, interessados no meu traço, interessados no meu trabalho. Então, cara, eu me lembro nitidamente do dia que chegou um e-mail de um diretor de arte do Hachette Book Group, que é uma editora super grande dos Estados Unidos, falando, ó, a gente tem um projeto para você e tem que ser você, porque é uma comediante e ela tem um universo muito particular de elementos, ela tem essa foto aqui que é incrível e está muito sem graça e a gente precisa que você traga isso para a vida. E aí eu falei, caceta, um projeto pago em dólar, assim, bizarramente mais do que a gente recebe no Brasil, né? A gente sabe que essas coisas são assim, desproporcionais, principalmente porque o dólar, enfim, a gente sabe como que essas coisas são. E aí eu fiz o projeto, o diretor de arte amou, me indicou para outro projeto, então são alguns sinais, assim. Aí veio a representação no Brasil pela Oio, que me procuraram. Por mais que a Oio ainda seja uma agência que ainda está no começo, ela tem artistas que são muito legais lá dentro. Então já começam a me espelhar. Aí depois, quando eu fui atrás da Artistic, que é a nossa agência, né? E eles super aceitaram bem meu trabalho e falaram, não, a gente te quer aqui. Então, eu acho que essa parada de ter pequenas respostas do mercado foi o que foi me permitindo dar pequenos passos, né? Porque numa talagada só, eu acho que ninguém tem coragem. É verdade, verdade. E, cara, quando você virou... Em que mês que foi isso mesmo? Foi ano passado, né? Que você virou... Foi ano passado, foi no segundo semestre do ano passado que aí eu larguei totalmente a CLT. A gente já tinha largado mais ou menos, né? Sim. Aquela coisa de, participa de umas reuniões e tal. A gente já não estava mais dando, eu não estava mais dando o 100% de mim quando a gente vira a chave, mas eu precisava, né? Sim. Fechar as contas. E como é que foi o fluxo de clientes, assim, nesse começo? Como é que era? Como que foi? O fluxo de clientes, para mim, ele é mais ou menos variável, assim, porque eu tenho algumas coisas fixas, que nem o contrato da Farfetch, que eu te falei, então isso me garante, eu tenho um contrato com eles semestral, então eu esperei virar o semestre, eu vou ter mais esses 6 meses, vai legal. dar certo. E eu tinha algumas coisas engatilhadas, assim. E o que eu acho mais legal é porque, assim, eu acho que tem vários ilustradores que vão se especializar em diferentes campos da ilustração. Sim. E eu nunca quis me fechar para coisas que eu não faria. Então, ano passado, eu me lembro que foi ali agosto, setembro, eu tive 3 procuras grandes. A primeira delas foi essa do Hachette Book Group, que eu falei, ó, aí tem um sinal, e aí entrou uma grana legal, eu falei, aí eu acho que isso é bom. Aí eu tive uma outra capa para o Edible Manhattan Group, que é eles fazem tipo uns guias gastronômicos nos Estados Unidos. Eu falei, ó, tem mais uma coisa. E uma terceira oportunidade que apareceu que me procuraram foi a galera da Hermès, que é uma marca super chique, de luxo no Brasil, etc. Eles falaram, olha, a gente tem um projeto para você, mas eu não sei se você faz.
E aí eu falei, tá, me conta um pouco mais disso. E era o lançamento de uma linha que eles iam fazer no Brasil, específica de produtos, eles precisavam de um ilustrador dentro da loja. Uhum. E o ilustrador ficasse 3 dias dentro da loja e que ilustrasse fotos que clientes iam tirar, etc. Falei, não faria normalmente, mas puta marca, Sim, sim. reconhecimento internacional, a grana era boa, vamos lá, vamos fazer. Lá conheci uma fotógrafa que eu estou trabalhando até hoje, com alguns outros trabalhos de moda também. Então, o fluxo, vamos dizer assim, eu tenho um job grande por mês Uhum, uhum. e alguns jobs pequenos que vão entrando e flutuando assim. E aí, às vezes, um vai engatar no outro e assim por diante. Legal. Então, Essa marca, eles que assinam aquela linha do Apple Watch, não é? Aquela eles que linha, assinam aquela linha do aquela Apple linha Watch, premium lá. exatamente, que é, sei lá, 10 mil euros um relógio, uma coisa absurda, assim. É. Os caras vendem bolsa a 200 mil reais, é um absurdo, assim. Poxa, legal que uma marca que é super do design, super tradicional, europeia, me procurou. E aí foi super legal, assim, foi uma experiência inédita de eu ilustrando em cima das fotos das clientes dentro da loja. Que Assim. demais, Então cara. isso foi muito legal. Então, como eu te falei, são esses sinais que vão acontecendo que de alguma maneira me mostram que eu estou no caminho certo. E aí o fluxo de clientes ele vai subindo e descendo à medida que a gente vai prospectando mais ou menos, a gente vai postando mais ou menos. Eu tive aí, fazem umas 3 semanas, um período de mais ou menos uns 15 dias que não entrou absolutamente nada, assim, Uhum. cara. E aí bate aquele desespero. E eu não vou mentir, é o dark side da ilustração, de, putz, a primeira agenda em branco, os primeiros 15 dias, o que a gente vai fazer? Será que não vai vir mais cliente? Aí a gente prospecta um pouco, posta um pouco, aproveita para treinar um pouco, e aí daqui a pouco o negócio destrava, É. começa a andar. Então é uma coisa de ir sentindo também. Assim. No começo eu tinha esse cagaço também quando parava, né? Hoje, quando dá uma baixa, eu falo assim, não, às vezes, desculpa, quando eu tava assim, correndo, né? Fica, sei lá, meses, acontece também, né? Meses que não para de vir coisa. Aí quando você tá cansado, eu falo assim, cara, podia dar uma pausa daquelas, né? Exatamente, Porque depois exatamente. você Mas vê, é aí, às natural, vezes, né? Você sabe que depois volta, né? Quando você fizer a tua parte, total. ele volta, né? Mas isso vem muito da experiência que a gente vai adquirindo ao É. longo do tempo, né, cara? Porque é isso, nas primeiras que aparecem a gente fica, meu Deus, o Aham. que vai acontecer? E aí, à medida que o negócio vai voltando. Porque eu acho que esse é um outro ponto que é muito legal pra gente falar pra galera que escuta aqui, que ilustração não é uma demanda do tipo foto de site, de produto, Uhum. que, sei lá, vamos pegar uma empresa de e-commerce, um Magazine Luiza da vida, que o fotógrafo vai ter job o dia inteiro, porque vai É. chegar produto novo, ele vai fotografar, clicar lá o dia inteiro porque precisa subir no site. Ilustração, muitas vezes vai depender de uma campanha, de uma ideia, da campanha precisar de ilustração, dessa ilustração de alguma maneira estar relacionada Uhum. ao seu traço, então eu acho que é legal a gente falar que obviamente, um mercado enorme, gigante, mas as demandas elas são muito variadas. Então É. a gente tem que saber isso sobre o mercado Tem que também. estar com a cabeça aberta, né? Também para possibilidades, assim, né? Eu falo, Total. você mira o mercado, mas não se feche para os outros, né? Porque senão. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente mira a longo prazo, né? A É. gente quer crescer dentro do nosso estilo. Trabalhos que muitas vezes não tem a ver com o meu estilo. Semana passada eu estava fazendo um trabalho para um cliente gigante dos sonhos, assim, não posso falar ainda, quando sair eu falo. Fiz todo, assim, eram 6 cenas que precisavam ser animadas. Fiz todo com os personagens no meu estilo. O diretor de arte, vamos tentar mandar para o cliente, talvez role. O cliente falou, não, a gente precisa que seja do estilo da marca. Uhum, uhum. Aí a gente troca todos os personagens pro estilo da marca e beleza, segue o jogo, é da Sim. vida, é o job, mas não é o trabalho que vai pro meu portfólio porque não é o que eu vou mirar lá na frente, né? Então acho que acontece. Sim, total. Mas daí é aquela coisa também, a marca vai para a lista de clientes, né? Porque Perfeito. trabalhou para eles, isso É é isso, aquela é parte isso que importa. estratégica, né? Totalmente, Que legal, totalmente. É cara. isso aí, é ir saber pegando as coisas boas que acontecem ao longo do caminho. Mas é correria, né? A gente rala o tempo inteiro e o que aparece. Eu tenho um amigo que fala, poxa, qual que é a tua rotina às 3 da tarde, tô lá no sofá desenhando? Eu falei, cara, se você soubesse metade das coisas que não aparecem no Instagram, porque no Instagram é o que a gente mostra, né? Porque é o nosso trabalho, é o que a Sim. gente quer atingir.
mas é uma correria muito louca É a mesmo. mesma coisa o portfólio, né? Tá ali o que a gente quer que as pessoas vejam, né? Então, eu acho que eu vou falar muito Exatamente. isso, né? Então, Eu sempre lembro que você fala lá dos livros dos prédios que você desenhou, que não é uma coisa que você dá até, curte muito. dá até arrepio. Janelinha por janelinha. Eu imagino, Que eu legal, cara. imagino. Então, assim, vamos lá. E você entrou no Ilustração em que turma? Você lembra que mês? Cara, eu entrei na última turma. Eu Fevereiro entrei na agora? última turma, na primeira turma desse ano. Eu ia Foi. entrar na do ano passado, mas aí apareceu um monte de coisa e eu não consegui Sim. entrar. E eu vou falar o porquê que eu entrei É isso no, que eu ia no te perguntar, Ilustra porque SA. você já Assim, tinha eu um acho fluxo de que. trabalho, né? Você já estava rolando e o Exato, que que, cara, o que que eu tô sentindo falta, o que que... exatamente. E aí eu resolvi fazer o curso no momento em que eu estava sentindo que eu tinha mercado, eu tinha clientes, eu tinha como chegar, mas eu não sabia como organizar tudo isso de uma maneira que funcionasse mercadologicamente. Uhum, E mais do que isso, eu vou falar que assim, 50% do que fez eu entrar para o Ilustra SA foi ter um canal direto com você. uhum, uhum. Então, assim, não é para deixar seu ego lá em cima, não, mas é que você é um cara que é referência no mercado. Eu já acompanhava o seu trabalho desde que eu tinha começado a trabalhar com ilustração. Então, podemos contar aqui pro pessoal. Eu, quando estou em dúvida de orçamento, eu te mando lá mensagem falando, cara, cobro isso ou cobro É, aquilo. é. Eu tenho uma dúvida em relação aos royalties. Que duração eu coloco para esse budget? Que duração de direito de uso eu coloco para esse budget que o cliente tem? Então, isso é muito importante. A parte da mentoria era o mais importante para Sim, mim. A parte das aulas, super importante. Assisti o curso inteiro, mas confesso que eu fui nas que eram os meus buracos, sim, assim. sim. Então, prospecção internacional para mercados específicos. Então, eu trabalhei sempre muito com editorial. Quero crescer para publicidade. Uhum, Vamos entender diretores de arte. Outra coisa, o Ilustra Ads, que eu ganhei junto com a primeira compra lá, porque eram as primeiras compras das 24 horas. Foi a primeira coisa que eu devorei, porque eu falei, ó, eu preciso chegar mais em pessoas novas e eu não tenho, hoje não tenho como ter uma agência que me ajude, eu uhum. faço absolutamente tudo sozinho. E por mais que eu sempre tenha trabalhado um pouco com publicidade, é uma parte muito técnica, né? Sim, Entender sim. quais são as segmentações, quais são as pessoas que a gente quer atingir. Para nós freelancers, né? Tipo, é focado nisso, né? Exato, todo o funil que a gente faz, né? Não vamos começar direto no Instagram, vamos começar em outra rede, para dessa rede depois a gente reimpactar no Facebook, no Instagram. Então, tem várias coisas assim no Ilustra SA que me ajudaram a chegar assim, a refinar, sabe? Eu acho que isso é o mais legal. Eu acho que para mim esse foi o grande trunfo assim do curso Que legal. do Ilustra SA. Eu acho que de fato é uma coisa muito boa, um produto muito bom, de muita boa qualidade. E tem uma outra coisa que eu que acabou vindo como é que eu posso dizer, na carona, que eu nem achei que ia aproveitar tanto, que é o grupo de ilustradores, Uhum. né? Que é uma coisa muito legal, que é você conhecer todo mundo que existe no mercado e que já passou pelo Ilustra SA. Tem um grupo lá no Discord que a gente troca muita ideia, que a gente fala sobre oportunidade, que a gente conversa com outras pessoas, porque a ilustração também pode ser uma profissão muito solitária, né? Eu sinto na Eu pele acho isso até que hoje. totalmente, totalmente. E como é um mercado que ainda é enxuto, né, para a capacidade que ele tem no país e fora, e etc., eu acho que tem poucos profissionais com os quais a gente possa trocar ideias sobre isso. Sim. Então, todo mundo trabalha de casa, muito provavelmente, quem está nos escutando, quem são os alunos do Ilustra SA. É importante ter gente para trocar ideia, porque isso eu sempre falo, sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Como é que é sozinho você chega rápido, né? E acompanhado você chega longe. Tem essa frase Exatamente, que é bacana. E, exatamente. Pode falar, desculpa. e ali no legal da comunidade que é todo mundo na mesma pegada, né? No mesmo. Perfeito. Não são concorrentes, né? Todo mundo se Não, ajudando, né? exatamente. Isso é uma coisa que eu, assim, muitas vezes, eu normalmente eu reposto muita coisa no Instagram e vou falando, ó, eu peguei, esse cara tem uma paleta de cores muito boa que eu usei nesse trabalho aqui. Eu dou os créditos para as pessoas, porque Sim. eu acho que tem muita gente que tem medo dentro do mercado de
não, eu tô copiando, ou eu não quero de alguma maneira dar o holofote para outra pessoa, porque a outra pessoa vai tirar o job que eu tenho. E, cara, não, assim, é muito pelo contrário. Quanto mais eu mostrar o trabalho dos outros, mais o trabalho dos outros vai ser visto, mais eles vão crescer, mais chances existem de eles conhecerem meu trabalho, porque muitas vezes é gente que eu acompanho pelo Behance, pelo Pinterest, pelo Instagram, e eles trocarem uma ideia comigo. Então, cara, esse dia, aqui, essa mãozinha aqui é do Seba Curi. Aham, legal. É um original isso Cara, aí, cara? é uma risografia que ele deu a liberação para uma loja que tem aqui em São Paulo que chama Riso Tropical, eles estão vendendo. Ah, que O demais. preço é bom e e é tipo original, não é ele que fez, Edição mas ele limitada, digamos manda assim. edição limitada, Que exatamente. demais, cara. Eu sou fãzaço do cara. Ele é muito bom, ele é muito bom. E aí eu postei alguma coisa do tipo, gírio de inspiração no Instagram, alguma coisa assim, e ele me respondeu Que massa. e ele falou, nossa, que foda, que demais. E eu falei, eu adoraria que você falasse um pouco do meu trabalho, que você conhecesse um pouco do meu trabalho. Aham. Olha aí e tal. Ele falou, beleza. Na quinta-feira seguinte eu tava fazendo um portfólio review com o cara que é, tipo, o maior ilustrador Do mundo. das Américas nesse momento, Que sabe? O cara demais, falou, cara. Que demais. vamos marcar. Então eu acho que esse negócio das conexões, tipo, eu nunca poupo energia em fazer com que o trabalho dos É. outros apareça, porque tudo isso volta pra gente e gera conexões incríveis. Então eu acho que o caminho é muito E esse, uma coisa sabe? que eu tô achando legal é que você não tem medo, vergonha, timidez de entrar em contato, cara. Cara, é o Sebastian Cury, Total. cara, tá. E aí, beleza? Né? E isso faz muita Exatamente. diferença, né? Exatamente. Eu acho que isso vem um pouco com, assim, a experiência de, tipo, eu dou minha cara a tapa, entendeu? É isso. Tem muita gente que eu converso que fala, poxa, eu queria falar nos stories, que nem você. Eu falei, eu também não sei falar nos É, cara. stories. É, Eu vou eu me. lá, pego o celular na mão, me gravo, e é isso, cara. E quem viu, viu. Quem não viu, não viu, e acabou, Cara, eu entendeu? Então eu acho lembro que os meus é isso. primeiros, eu gravava umas 5 vezes, cara, eu tremia. Depois eu postava, eu ficava com vergonha. Eu lembro que eu sentia o rosto ficando vermelho, assim, de postado. Eu falei, cara, não, e apagava, né? Só que com o Exatamente, tempo vai exatamente. passando, né? Vai passando. E até eu recebi uma pergunta, não sei se foi na caixinha dos stories ou foi algum aluno, falou assim, ó, mandei um e-mail para o cliente, ele me respondeu, o que que eu faço? Agora você continua Responde. conversando, né? Mas então, assim, a galera tem esse medo, é uma timidez, né? Só que para você superar isso, é só dando a cara a tapa, é só Só dando a passando. cara a tapa. E assim, o máximo que vai acontecer é a pessoa não vai te responder. Isso. É isso, o máximo que vai acontecer. E daí tem aquela coisa, né? A cada 10 que você manda, 3 ou 4 respondem. É isso aí mesmo, É, gente. E assim, muita gente que não responde lê o e-mail, isso, tá? Eu exatamente. acho que é importante a gente considerar isso também, porque o e-mail ele é lido. E muitas vezes isso vai voltar depois para você de alguma É, maneira. é. A gente nota isso porque às vezes o cara não te respondeu, mas ele te seguiu no Instagram. Ou Às vezes o depois te cara não. indica para alguém, né? Exatamente. Então é super importante a gente não desanimar, assim, porque acontece pra caramba. É, a prospecção é um trabalho de não, você vai levar tanto na cara que chega uma hora que não dói mais. É basicamente É isso, né? isso. É isso. E assim, dos 3 que respondem, muito provavelmente os 3 vão responder. Da hora o seu trabalho, quero trabalhar com você, mas eu não tenho projeto nenhum para você Isso, agora. E isso. daí ele vai aparecer para você, sei lá, daqui a 2 anos, 6 É, meses, um mês, acontece direto. Então eu acho que isso que é importante a gente considerar um trabalho muito de médio a longo prazo. Não é um trabalho assim, tá exatamente. bom, amanhã vai estar chovendo job aqui. É, E aquilo que a gente fala, né, de sempre balancear, ter alguns fixos, ter algumas outras seguranças, porque aí isso vai deixando a gente mais tranquilo e menos ansioso. exatamente. Teve uma menina que perguntou para mim, foi ontem isso. Vitor, no Ilustra SA dá para ter resultado em 15 dias? Cara, não vou dizer que não, porque, né, eu já aconteceu de eu mandar um e-mail de manhã e de tarde e fechar. Mas, assim, a exceção da exceção, né? É a longo É, prazo. O negócio é a longo prazo, né? totalmente, Então, tem que ter paciência, totalmente. né? E assim, é um exercício que eu acho que todo ilustrador sempre vai fazer, que é, lá no início a gente tem um portfólio que a pessoa vai entrar no site e vai ter lá os seus principais trabalhos um atrás do outro. Daí daqui a pouco a gente vai criar aquelas duas abinhas lá em Uhum, cima, uhum. editorial e publicidade. Aí a gente aprende que para cliente de editorial a gente manda editorial, para publicidade, publicidade.
Daí daqui a pouco a gente vai criar algumas páginas que são ocultas de alguns projetos que a gente sabe que vão chegar naquele diretor de arte, vão tocar no coração dele de um jeito que não é o jeito que os meus outros projetos tocariam. É. Eu estou fazendo isso agora. Tem um cliente que eu quero pegar lá fora e eu sentei com o meu agente da Artistic, que é o Adolfo, não sei se é o mesmo que o seu. O Adolfo ele falou, o chefe ali, né? Eu acho que ele só eu tá abaixo acho da que dona lá, da Alison. ele Né? é um dos caras que criou lá, É. pelo que eu entendi. E aí ele falou, você quer esse cliente? Beleza, você vai criar para mim 7 peças assim, assim, assado. Quando acabar, eu vou bater na porta do cliente e a gente vai atrás. Legal. Então, assim, também eu acho que isso é uma coisa que, nesse mundo que a gente vive hoje, muito de, tem que ser produtivo o tempo inteiro, tem que, todos os trabalhos que a gente faz tem que dar dinheiro. Cara, faz uma semana que eu estou usando 2 horas de todas as minhas manhãs para fazer um projeto que pode vir a virar um projeto. Sim. E aí o cara vai dizer não. A chance dele dizer não. Beleza, manda o projeto pro portfólio, o projeto está irado. Perdido não é, né? Ele vai servir para alguma coisa, sabe? Então eu acho que essa conta é uma conta corrente imaginária aí que no final sempre vai dar positivo, porque todo esforço ele é válido. Exatamente. E, cara, e como é que estão as tuas perspectivas para esse ano, aí, tuas metas para 2022? Cara, as minhas perspectivas, as minhas metas é continuar crescendo, continuar trabalhando com marcas que eu admiro, que eu gosto bastante. É a marca dos sonhos aí, cara? Cara, eu queria muito fazer alguma coisa para Apple. Legal. Queria muito, 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 muito mesmo. Assim. E aí, é isso que eu estava falando do formato. Não precisa ser um envelopamento da loja, entendeu? Me chama para dar uma aula sobre retrato desenhado na loja ali no Shopping do Morumbi, entendeu? Me chama para alguma coisa. E é isso que eu gosto, sabe? De alguma maneira eu vou estar me conectando com pessoas que são criativas, que são legais e que vão, obviamente, trazer um peso para o meu portfólio, vai ter a marquinha da Apple lá, mas que de alguma maneira reconheceram que o meu trabalho é legal, sabe? Para mim isso vale mais do que qualquer coisa. Mas eu acho que a Apple não vem esse ano ainda não, tá? Eu acho que tem bastante chão para andar e enfim. Mas esse ano eu quero me consolidar no mercado, cara. Eu acho que isso é bem importante. A gente tem um trabalho que é tão legal, eu e diversos outros ilustradores, que eu acho que a gente tem uma visibilidade muito pequena, assim, ainda dentro do mercado, né? Eu acho que tem gente que tem um pequeno grupo de ilustradores que são muito fodas, que muito provavelmente são os que pegam lá a nata da nata dos trabalhos, e tem um monte de outros ilustradores que está aqui, ó, ralando para conseguir visibilidade, que tem trabalhos incríveis, e aí você vai olhar, putz, como que eu organizo, como esse cara se organiza para conseguir vender o negócio dele, porque ele não é o ilustrador hypado do momento. A gente sabe, tem nomes de pessoas que são os Big Five aí, né, da ilustração, que são trabalhos incríveis, maravilhosos, super admiro, mas eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, deixar esse mercado um pouco mais horizontal, né, e eu quero que todo mundo que está mais na parte de baixo, de alguma maneira, chegue mais no meio, e eu quero chegar nesse no meio para depois chegar lá em cima, então eu acho que a minha perspectiva é continuar subindo aí de pouquinho em pouquinho no meu ritmo de uma maneira saudável. Que legal, cara. Então, eu aproveito, até pegando o gancho, cara, que dica que você dá para quem está começando, para essa galera que está patinando ali no começo? Eu acho que tem algumas dicas. A primeira é faça o Ilustra SA, porque eu acho que... E não é publi, tá, gente? Eu paguei o curso, tá tudo certo. Não é, porque realmente é uma coisa que... Sabe aquele ditado que a gente diz, quando a gente chegou, quando alguém chegou era tudo mato? Quando o Vitor chegou, com certeza era tudo mato, porque assim, é uma coisa que é um investimento, é uma grana, mas com certeza vai te fazer pular steps, assim. Eu me lembro que ano passado eu comecei a fazer alguns cursos da Doméstica, o seu foi um deles, inclusive, que com certeza me abriram muito os olhos. Assim. Então, se você não tem dinheiro para fazer o Ilustra SA agora e quer fazer mais para frente, procure informação. Doméstica tem assim, ó, coisas incríveis, professores incríveis que vão te ensinar desde transformar um boneco palito em um animal 3D até a comercializar o seu negócio, até a fazer cidades incríveis. Então, assim, desde o mais democrático até o mais especialista, informe-se, pesquise, aprenda. A gente vai estar sempre em constante processo de aprendizagem. Eu tenho certeza disso. O Vitor, que é professor e super mestre da ilustração, tem certeza que você tem muita coisa para aprender ainda na vida. Então, sem dúvida.
eu acho que esse é o passo número um. E o segundo passo é tem um portfólio organizadinho, se você quer uma determinada marca, estude o estilo da marca, faz um trabalho mais relacionado àquilo que ele quer, que a pessoa desejaria, e tenha calma, porque tem que ter calma mesmo. Teve um. Eu quero pegar dois ganchos aí dessa tua fala. Primeiro, que teve a jornada do ilustrador ali na semana passada, e daí na primeira aula tinha uma menina de 10 anos. Vitor, como eu posso trabalhar com ilustração com 10 anos? Eu falei, cara, você tem que desenhar agora, você tem que se divertir, você tem que brincar, né? Você tem que. Vai com calma, é uma coisa de cada vez, né? Vai ter hora, né? Desenho, é legal que tenha um interesse na profissão, desde já tão cedo, né? Mas vai com calma, né? Vai se divertindo. Perfeito. E eu acho que esse negócio que você falou de brincar, seja para menina de 10 anos, seja para gente, assim, muito importante esse momento de soltar, assim, eu sinto muito isso, porque às vezes eu tô a semana inteira lá trabalhando num job para um cliente, aí eu entrego e eu falo, meu Deus, eu tô cansado, mas eu quero desenhar um nada aqui, eu quero desenhar uma coisa que não tenha nada a ver com o que eu tava fazendo agora, porque de alguma maneira isso vai dar um ar na minha cabeça, isso vai me mostrar, porque quando eu vejo esse job aí do personagem que é diferente do que eu tô fazendo, eu comecei um outro trabalho depois, eu já tava mexendo no meu traço, falei, não, peraí, vamos ficar uma manhã aqui desenhando com o meu traço, deixa eu voltar e resetar, porque nosso cérebro é moldável e ele vai mudando ao longo do caminho. Sim, sim. E outro gancho que eu queria pegar da tua fala, você comentou que o Ilustração abriu um pouco, abriu teu olho para outras coisas. Que mudança que mudou, cara, na tua visão, assim, depois do Ilustração? Cara, eu acho que principalmente a visão internacional, assim, eu acho que isso é uma coisa que, assim, inclusive eu decidi procurar a Artistic depois que eu fiz alguns módulos, não vou me lembrar especificamente quais, porque de fato é uma possibilidade de expansão de território gigantesca, né? Então, entender que o esforço para fazer esse trabalho de prospecção no Brasil é o mesmo que para fazer para fora, é o mesmo, exatamente o mesmo, isso abre a nossa cabeça de um jeito incrível e diferente, assim. Então, eu acho que tem vários macetezinhos, assim, que você vai dando, do tipo, no e-mail fala desse jeito, coloca o link daquele jeito, enumera as peças desse jeito. Se o cliente ele é de um ramo, manda determinadas peças. Se ele é de outro, manda outras. Legal. Eu acho que tem vários macetezinhos assim ao longo do caminho que vão nos ajudando, mas aí é segredo do curso, né? É segredo do Ilustra S.A. Eu acho que essa é a mágica, assim, porque eu consumia muito seu conteúdo gratuito antes. E eu falava, poxa, tem mais aí, realmente tem mais, assim. Sim. É tipo uma sala de troféus trancada, assim, que a gente vai lá e destranca e a gente vê, poxa, tem muita coisa legal aí dentro. Obviamente você vai ter que, você aluno ou futuro aluno que está escutando, vai ter que adaptar para sua realidade. Muitas vezes o que funciona para o Victor não funciona para mim. Eu tive que fazer várias adaptações, mas os macetes são os mesmos, os caminhos são os mesmos. Então eu acho que dá uma clareada. Sabe quando a gente vai no oftalmologista e ele bota aquele negocinho do olho e a gente começa a enxergar mais nítido? Eu acho que é um pouco disso, assim. Que massa, que massa. E, cara, você deu dica para quem está começando, agora uma dica para quem o cara que já está há 10, 15 anos, cara, e está patinando. Você está relativamente há pouco tempo, né, na carreira. Putz, aí eu tô falando para quem já manja muito, então, assim. Mas e esse cara, às vezes o cara desenha bem, cara, e patina, né? Eu tenho um caso de um amigo meu que a gente faz uma brincadeira que é o clube do desenho. Às vezes a gente se junta para desenhar. E ele é um cara que desenha muito bem realisticamente, assim, sabe? O traço dele realista é muito bom, mas ele trabalha com departamento financeiro, não tem nada a ver. E ele olha para mim e fala: Poxa, dá para ganhar dinheiro com isso? Eu falei: Dá. A partir do momento em que você deixar de copiar o Coringa, porque ele vê uma foto do Coringa, ele faz exatamente igual o Coringa. E você passar a aplicar esse seu conhecimento de desenho em ideias que de alguma maneira comercialmente vão fazer sentido, aí o seu negócio vai virar. Então acho que tem muita gente que obviamente já está muito além desse ponto dele, que é desenhista, ilustrador há muito tempo, mas às vezes vai gastar uma tarde inteira em fazer uma flor perfeita. E muitas vezes uma flor do lado de uma frase, embaixo de uma nuvem, numa cena que vai contar uma coisa que vai fazer as pessoas terem o interesse. Vira uma capa de livro, por exemplo, né? Exatamente. Então eu acho que
tem muito a ver com estudar não só a técnica, mas estudar o mercado também, né? Sim. Entrar dentro de... Assim, liga a televisão, vê o que tem ilustração. Eu gosto muito de fazer uma brincadeira que às vezes eu faço lá no meu Instagram, que é vou mostrar coisas que têm ilustração que são improváveis. Então, uma barra de chocolate tá lá. Tem ilustrador muito foda colocando ilustração na barra de chocolate. Isso aqui, ó, um paninho de casa. Ilustrado, gente. Tudo hoje leva ilustração, se a gente for pensar. Tudo pode levar a ilustração, né? Então, entender os mercados e a maneira que o desenho e a ilustra é usado dentro desses determinados mercados, papel de parede é uma indústria que absurda, a gente não imagina. Bomba, sabe? Só que eu tô começando a olhar as coisas e eu vejo, tudo tem ilustração. Só que é a diferença do desenho para ilustração, né? Que você também fala. Muito desenhar, minha filha de 3 anos desenha, né? Agora, ilustração é... Exatamente. Então, eu acho que é isso, porque as possibilidades, elas são infinitas, assim, e a quantidade de gente que trabalha nesse mercado, que pode nos contratar, é infinita também. Você entra lá no LinkedIn, digita Art Director, olha, pode ficar pro resto da vida lá, passando para as próximas páginas, porque nunca vai acabar. E é tanta gente que até confunde, né? Quando a pessoa vai prospectar, se ela não tiver um foco ali, esse mundo de possibilidades pode até dar uma certa ansiedade, né? É gigantesco. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Olha, eu falando, né? Tô há 2 anos trabalhando com isso, mas eu acho que com certeza tem muita coisa que essa galera que tá há 10 anos aí sabe muito mais do que eu. Mas eu acho que de alguma maneira isso nos ajuda a nos posicionar, né? A entender como o nosso estilo ele pode funcionar para diferentes coisas, para diferentes marcas e para diferentes superfícies, né? Sim. Legal demais, cara. Cara, muito obrigado. Foi uma baita conversa, muito legal. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Para quem quiser te acompanhar, qual que é o teu Instagram? Eu vou colocar na descrição aqui, se estiver vendo no Spotify, no YouTube, na descrição vai ter os links, mas... Beleza. O meu Instagram é Drawingzilla, com um L, né? Só. Tem com 2, eu fui procurar antes e é um carinho. Eu ainda tô, de alguma maneira, tentando chegar nesse Drawingzilla com 2 L's, mas o cara não quer me vender, ele é um gringo e tal. E acabou ficando o Drawingzilla com um L, que é a mistura do drawing com o Godzilla, que, enfim, sou super apaixonado desde criança. E o site é drawingzilla.com. Sem o BR. Sem o BR. Que eu até tenho que fazer a versão brasileira, por enquanto ela tá só em inglês lá, para prospectar mais para o mercado brasileiro, mas eu fiz primeiro o americano e acabou ficando. Cara, uma dica no podcast, não precisa, cara. Não precisa do brasileiro. O site em inglês, ele pega o mercado mais brasileiro. Universal. Universal. Mas eu já tive diretor de arte me perguntando, e por que não tem a versão brasileira? Daí tá lá no fundo da minha lista de coisas, fazer um PT lá para a pessoa apertar e conseguir traduzir. Mas esses são os meus canais. Eu tô semanalmente mostrando, e eu acho que isso é legal, mostrar o seu processo, não só ir lá e postar a foto final. Obviamente tem gente que vive no corre. Essa semana eu não subi nenhum conteúdo. Postei ontem um stories pedindo desculpa por não ter aparecido, porque eu me culpo. Mas é legal mostrar, além do resultado final, o processo. Enfim, tem diversas coisas aí que podem nos ajudar, inclusive a ter mais alcance, usar as ferramentas do Instagram. A galera que assiste o Stories não é a mesma galera que vê essas coisas no feed. Verdade. Tem todas umas coisas aí no meio do caminho que ajudam a gente a entender um pouco mais, a chegar nesses públicos. Mas não vamos entrar aqui em detalhes, esses são os meus canais. Maravilha, cara. Obrigadão mais uma vez. Sucesso para você na tua carreira. Obrigado pra gente. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.